Boa paz de Deus esteja na vida de cada um. Estamos começando mais uma meditação da palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar para que você esteja abrindo a sua Bíblia. Gostaria de compartilhar um texto que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Será a base das nossas palavras. Aqueles que fazem parte do nosso grupo, eu coloquei aí um link para você participar da transmissão, participar da videoaula. Se você quiser, também vai estar à disposição esse vídeo. Se no momento você não pode estar acompanhando ao vivo, depois você pode assistir através do seu celular. Lembrando que sempre através desse link aí, você clica no link e entra para participar. Se você quiser deixar também alguma pergunta, vai estar respondendo aí depois. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o dever de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estariam o corpo? O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Bom, nós temos que, baseado nessa palavra, nesse capítulo, que o apóstolo Paulo ele passa a explicar e apresentar Jesus como cabeça, o corpo da igreja, e nós, os seus membros. Esse texto vai falar também a respeito dos dons. Então, cada membro possui um dom, ou mais de um dom. Cada membro do corpo possui uma função. E o corpo, existe vários membros, vários órgãos. Cada um desses tem uma função específica e diferente. O texto fala que do olho, do ouvido, do olfato, são partes do corpo diferentes. Com cada uma dessas partes tem uma função específica. E o texto ele vai falar a respeito dos dons. A partir do versículo 27, ele faz essa comparação entre o corpo, um corpo humano, com a igreja. Diz que nós somos membros desse corpo. Cada um deles tem uma função. Cada um deles tem um dom. E aqui tem uma lista que ele vai citando, mas como no versículo 18, ele frisa bem, é algo marcante, quando ele diz que foi Deus que dispôs os membros. E foi Deus que colocou como ele quis. A mesma coisa que ele começa falando a respeito dos dons espirituais aqui no início do capítulo 12. E ele fala que é o Espírito que distribui os dons, os talentos.
Então, isso não se origina de nós. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso. É Ele que nos dá. Quando a gente aplica isso no tema missionário, a chamada missionária, a gente observa que é Deus que chama, né, que capacita, que dá os dons. É Deus que distribui conforme a sua vontade. Então, em missões, vemos a soberania e a supremacia de Deus na escolha, na revelação, no chamamento, na capacitação. É verdade que é Deus que nos chama, é Deus que nos dá os dons, mas na Bíblia vemos sempre esses homens que foram líderes, foram instrumentos na mão de Deus. Eles tiveram o chamado de Deus, tinham uma vida com Deus, tinham uma comunhão com Deus, mas observamos também que eles sempre aprenderam com alguém. Sempre um outro líder estava na supervisão, na orientação, discipulando. Aí o objetivo do discipulado, o objetivo da grande comissão missionária que Deus entregou à igreja, que é justamente de fazer discípulos de todas as nações. Mas, da mesma maneira que em outras partes, outros textos, como em Atos dos Apóstolos, vemos novamente, né, a manifestação da soberania e da grandeza de Deus ao escolher, ao chamar, ao comissionar, ao capacitar cada um, né, e a enviar. E aqui no versículo 28, ele passa a citar aqui uma lista de dons ministeriais, de dons de serviço. Ele começa o versículo dizendo assim: a uns Deus estabeleceu na igreja. Novamente, é o mesmo texto que você vai ler quando você vai lá para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele fala que Deus estabeleceu, né, pastores, mestres, profetas, apóstolos. E apóstolo hoje o significado da palavra apóstolo significa enviado. O missionário, ele é uma pessoa que foi chamada por Deus, capacitado e enviado por uma igreja local que dá todo o suporte que o missionário necessita para realizar a sua tarefa, o seu trabalho. É somente apóstolo, não. Depois vem profetas, mestres, operadores de milagres, os que têm dom de cura, aqueles que estão para ajudar, aqueles que estão para administrar, aqueles que têm dom de línguas. Então, vemos que o Espírito estabeleceu cada um uma função. É verdade que existem alguns que até receberam mais de um dom, mais de um talento, como na parábola dos talentos, que um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. Também na parábola das minas, isso é um tema bem abordado por Jesus. E também ele fala e frisa sobre a questão da recompensa de cada um. O trabalho, todo o esforço, todo o desempenho será recompensado no tribunal de Cristo e aqui. Isso também foi um dos questionamentos dos apóstolos, dos discípulos. Agora aqui no versículo 29 e 30, diz assim: será que todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos são operadores de milagres? Todos têm dom de cura? Todos falam línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. O apóstolo, ele deixa bem claro essa questão da busca dos dons, da busca do aperfeiçoamento. Nos outros textos que ele fala de Efésios e Romanos,
E ele cita também os dons de serviço, ele fala a respeito da dedicação, fala a respeito de se esmerar, procurar desenvolver. Agora, existe uma coisa que a gente observa, que sempre é a mão de Deus que age, que opera em todos esses, vamos dizer, esses departamentos, em todas essas áreas. É sempre a soberania de Deus. É sempre o Senhor, através do seu Espírito, que move, que dá os dons, faz com que essas habilidades elas brotem, elas nasçam, elas se desenvolvam, na vida de cada um dessas pessoas que Deus chama, dessas pessoas que Deus capacita para realizar uma diversidade de tarefas. No caso, quando se fala do chamado missionário, do chamado daqueles que foram escolhidos para a tarefa, nos evangelhos nós podemos observar que existem duas situações, a escolha dos 12 e a escolha dos 70. Né? E o Senhor treina, ensina esses dois grupos, primeiro um grupo de 12, depois um grupo de 70, e os envia, dá autoridade para eles pregarem, né? Anunciar o evangelho do reino de Deus, curar os enfermos. E vemos que daí se começa a expansão, né, do reino do evangelho. Jesus ele não fez o trabalho só, ele treinou seus discípulos, os 12 primeiramente, depois os 70, para realizar as tarefas que ele necessitava. Da mesma forma, a gente observa nesses textos, seja em Romanos, seja aqui em Coríntios, em Efésios, Deus estabeleceu e deu à igreja esses dons, esses ministérios, para que a igreja seja edificada, fortalecida, mas que também a igreja cumpra o seu papel, que é ir e fazer discípulo de todas as nações. A obra da igreja, existe toda uma parte técnica, uma parte pedagógica, uma parte de instrução, de ensino, mas, irmãos, a obra do Senhor também ela é realizada de uma maneira sobrenatural, porque é Deus que fala, é Deus que chama, é Deus que capacita. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, existe um texto bem conhecido, que fala que da igreja de Antioquia, a igreja que foi uma região alcançada depois da perseguição, da morte de Estevão, vemos que depois desse episódio, muitos irmãos foram espalhados, eles tiveram que fugir, porque começou uma grande perseguição, e eles, quando estavam fugindo para outras regiões, outras cidades, eles anunciavam, nas sinagogas, anunciavam somente aos judeus. Mas tiveram alguns que foram além disso, alguns gregos, alguns natural de Chipre, que passaram a anunciar também aos gentios. E os gentios passam a se converter, passam a crer também no Evangelho. E o número deles aumenta de uma maneira grande, e há necessidade de pessoas para discipular aquelas pessoas, os novos crentes, novos discípulos. E a igreja de Jerusalém envia Barnabé para supervisionar, para ver o que está acontecendo, e ele, quando chega, ele vê a mão de Deus, o agir sobrenatural de Deus na vida daquelas pessoas, na vida não só dos judeus, mas também dos gentios agora, que também receberam aí, né, através da palavra e da fé, o direito de vida eterna. Então ele vai buscar Saulo para que ele
ajude nessa tarefa. E eles vão ali se estabelecer na igreja de Antioquia, ou de Antioquia, mas eles não eram os únicos. Aqui no capítulo 13 de Atos, um texto conhecido, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, no Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tertraque e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. Então, vemos que os servos do Senhor estavam já servindo, adorando, e eles foram comissionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em missões, o Senhor, através do seu Espírito, que chama, que comissiona, capacita, que envia. E a igreja está aí para confirmar o chamado. E uma coisa interessante é que sempre, quando eles saíram em suas viagens missionárias, eles sempre retornaram à igreja para prestar os seus relatórios, para prestar os seus e para falar aquilo que Deus havia operado, como Deus tinha agido de maneira sobrenatural na vida daquelas pessoas e na vida das pessoas que estavam em outras regiões, em outros lugares, que Deus tinha dado a oportunidade, aberto uma porta da pregação. Então vemos que o agir de Deus, a mão de Deus estava sobre a vida deles, comissionando, mostrando a sua vontade, como é hoje também na vida da igreja. Quando passamos a meditar no texto que nós lemos, o apóstolo mostra que Cristo continua sendo a cabeça, a liderança da igreja, Cristo sendo cabeça e nós somos membros do corpo do Senhor. E com a ajuda de Deus e com a capacitação do Espírito Santo de Deus, vamos cumprir com a tarefa que o Senhor Deus tem entregado. Estamos envolvidos nesse trabalho de missões, de conscientização missionária, de levarmos a palavra para despertamento, para que estejamos envolvidos em orações intercessórias. Esse mês vamos estar realizando mais o DIP, né, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um dos trabalhos, uma das estratégias. E com a graça de Deus, já estamos realizando esse trabalho há alguns anos e temos visto os testemunhos, né? E o que o apóstolo Tiago ele fala que a oração do justo pode muito ser feita. Temos ouvido os testemunhos como resultado da oração dos servos do Senhor, também as ajudas, né, através dos recursos financeiros que são enviados para que haja um treinamento, suporte, ajuda, e para que mais vidas e famílias estejam sendo alcançadas pela graça do Senhor. Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Acompanhe nossas palavras, nossas videoaulas através do nosso canal. E até a próxima oportunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua família, a tua vida, o teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém.